Resumo da novela Força de Mulher, 20 de janeiro de 2025. No capítulo de segunda-feira, 20 de janeiro, Força de Mulher apresenta um dos momentos mais dramáticos da trama, com Arif enfrentando uma situação extremamente perigosa e dolorosa. O capítulo revela uma série de acontecimentos que abalam profundamente os personagens, especialmente Arif e Bahar, e traz uma tensão crescente sobre os possíveis culpados e os próximos passos para salvar Arif de uma morte certa. A história começa com Enver, o pai de Arif, em uma corrida contra o tempo. Determinado a salvar seu filho, Enver começa a investigar e planejar a melhor forma de resgatar Arif antes que seja tarde demais. Sabendo da gravidade da situação, ele se preocupa com os culpados pelo ataque a Arif e faz tudo o que pode para descobrir quem são. Nesse cenário tenso, os homens de Nezir tomam uma decisão crucial: libertar Arif. No entanto, sua libertação não acontece sem dificuldades. Eles foram descobertos durante a operação, mas, apesar disso, Seida e Peyami não conseguiram encontrar Arif no apartamento que haviam invadido, o que deixa um mistério ainda maior sobre seu paradeiro. Enquanto isso, Bahar, que se mantinha acordada durante a noite, observa atentamente os movimentos dos homens de Nezir e presencia a saída deles do bairro, sem saber ainda o que havia acontecido com Arif. O suspense cresce, pois ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele após sua libertação, até que o pior se revela: antes de ser solto, Arif leva uma surra brutal que deixa seu corpo marcado e debilitado. Depois de ser severamente agredido, Arif é abandonado na floresta, em um estado de saúde extremamente grave. O cenário é desolador. Ele está no meio da floresta, à mercê da chuva e da escuridão, quase sem forças para lutar pela própria sobrevivência. A pergunta que se coloca é: como ele conseguiria voltar para casa, e o que seria dele nas condições em que se encontrava? Apesar das feridas graves e da dor insuportável, Arif, em um ato de pura resistência, consegue atravessar a floresta. Sua jornada é longa e árdua, mas ele segue em frente, sem desistir. Ao alcançar a estrada, ele passa a noite inteira esperando por um meio de transporte, e é somente no amanhecer que um transportador aparece para ajudá-lo. Ele leva Arif de volta ao bairro, onde, com grande esforço, Arif finalmente chega à sua casa. No entanto, ao retornar, Arif se vê em um momento de intenso conflito emocional. Bahar, que estava acordada e observando pela janela, vê o filho de Enver chegar em casa. Desesperada, ela corre para encontrá-lo, mas, ao vê-lo em um estado tão debilitado, com o rosto machucado e os olhos carregados de dor, ela fica chocada e sem palavras. O choque é evidente, e Bahar tenta se aproximar dele, mas Arif, ainda tomado pela dor e pela confusão emocional, se afasta e entra em sua casa, fechando a porta atrás de si. Bahar fica ali, sem saber como reagir, imersa em remorso e tristeza, sentindo uma profunda impotência diante da situação. Ela não sabe como ajudá-lo e, ao mesmo tempo, sente o peso da culpa de não ter conseguido impedir que algo tão terrível acontecesse com ele. O episódio termina com uma sensação de angústia, deixando os telespectadores ansiosos para ver como Arif e Bahar lidarão com os desdobramentos desse momento tão dramático e como as relações entre os personagens irão se intensificar nas próximas semanas.